Para quem não leu os livros, acho melhor não ver este vídeo caso um dia queira consumir a história. Vou estar criticando a trilogia de livros. E compararei com os filmes o que achar valer a pena dizer. Conheci a história pelo primeiro filme anos atrás. Ano passado resolvi ler os livros na curiosidade de saber as diferenças. Mesmo sabendo dos acontecimentos do filme, lido comentários do YouTube sobre duas mortes de personagens. A morte de Newt e Teresa. Mais tarde falarei deles. Enquanto lia os livros, usei a caracterização do filme na minha imaginação. A trilogia vai perdendo qualidade no decorrer dos livros e isso acho que não vai mudar numa segunda visita. A premissa do primeiro livro é boa. Um protagonista e outros personagens sem memórias presos dentro de um labirinto e os mistérios. Bem, vamos começar. Vou falar logo do que acho de todos os personagens. Nenhum presta, todos nem fedem nem cheiram. Tenho a impressão que eles são todos planos e apenas um traço de personalidade para diferenciar. Não são de achar muito ruins, mas bons não são. Vejam por exemplo o Minho, ele é o mesmo do primeiro ao último livro, até me dava certa raiva quando ele abria a boca para soltar piadinhas, nem sequer tem um drama. O Thomas, do qual vemos a história na perspectiva dele, me pareceu neutro, apagado, bem sem graça. Às vezes me veio sentir raiva, principalmente depois do primeiro livro. Vamos começar. Logo no início do livro, a única coisa que o protagonista sabia é seu nome, Thomas. Diferente do livro, no filme Thomas só sabe seu nome ao participar do trote pelos veteranos, um jogo de jogar o outro no chão. Nisso Thomas bate a cabeça e se lembra do nome. Os clarianos comemoram. Thomas escreve seu nome no muro. Muro com todos os nomes dos clarianos, vivos e mortos. Os mortos com o nome cortado por uma linha. O filme mostrou um lado amistoso dos clarianos e isso foi bom. Segundo ponto positivo do filme é o Albie. É o oposto do livro, que é um babaca, mandão, esconde as informações de Thomas, humilha os outros, não sabe liderar, irritado. No filme é bacana, calmo, entende o que Thomas estava sentindo no momento. A morte dele no filme também foi diferente, menos brutal, não foi destroçado pelos verdugos. No livro, Albie se mata, mas como a Cruel controla o corpo deles, pode muito bem controlar o Albie a se jogar no verdugos para facilitar a sobrevivência dos outros e eliminar um doente de fulgor. Teoria minha que acredito bastante, pois depois a Cruel controla Gally e Shank. Shank não salvou Thomas por vontade própria, como dar a entender no primeiro livro. Sabendo da doença e os sinais, acho que Albie não era imune e o fulgor estava atacando ele, pois ele era o mais velho na clareira e tinha comportamento agressivo. Sobre esse personagem só tenho isso a dizer. Um ponto positivo do primeiro livro que nos dois não sentir foi que a cada capítulo avançava na história, alguma coisa boa é revelado, que não ocorre enrolação, os mistérios te prendem a atenção. Cara, o labirinto e os mistérios dele foram o que carregaram o livro nas costas, ou exagerando até a trilogia. Tanto que depois do labirinto os leitores desgostam dos dois livros posteriores. Aí vem o segundo livro com a proposta dos mocinhos caminharem no deserto para chegar a um lugar. Nem vou comparar o livro e o filme, pois são totalmente diferentes, e consequentemente o terceiro filme mudou em relação à matéria base. Nesse segundo livro, começa a enrolar, acontecem imprevistos, confusões se Teresa está traindo o grupo. Thomas entrando em enrascadas para depois ser salvo, capturado algumas vezes, sempre em perigo e não consegue se virar. Ler esses acontecimentos de vulnerabilidade foi uma chatice. É dito que Thomas e a galera são inteligentes, mas não vemos isso. Nos é apresentado dois personagens novos, Brenda e George. Eles servem de guia da galera. Brenda dá em cima de Thomas e rejeita por causa da Teresa. Esses dois personagens não rendem muito na história, só no livro final que tem algo interessante. No final, eles chegam ao local. E acontece uma batalha com os verdugos diferentes. Falar logo desses bichos. Sempre que aparecem não entendo nada da ação descrita. Muito ruim e confusa. Mesmo que tenha de referência os filmes. Em questão de revelação esse livro é o pior. Citar uma diferença com o filme.
No filme vemos que a Cruel não consegue controlar a situação toda. No livro, Thomas e a galera não têm liberdade de nada. A Cruel sempre consegue o planejado. No final do segundo livro mostra que Teresa, Brenda e Jorge estavam trabalhando para a Cruel, traidores. Terceiro livro. A Cruel força Newt, Minho e Thomas a retornar com suas memórias antigas, mas Brenda estava fingindo trabalhar para a Cruel e impede. No caminho para fugir percebem que a guarda estava amarrada e outras coisas estranhas, como se acontecesse uma rebelião. Chegam a um lugar onde tinham naves e acham Jorge lá que por coincidência sabia dirigir nave. Quando vi isso estranhei. Certo, até aqui acho que o autor sabia o que estava fazendo. Depois é só enrolação, indo de um lugar ao outro, pequenas coisas aqui, pequenas coisas lá. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Novas subtramas. Thomas entrando em enrascada com um sequestrador de imunes. Deu uma raiva do Thomas. Antes Thomas e galera estavam num restaurante e aí tinham infectado. Todo mundo saiu correndo, mas o boca aberta do Thomas ficou lá admirado. Quando ia sendo sequestrado, um drone da Cruel abate o sequestrador. Algo que estranhei foi a Cruel não pegar eles, mas isso tem explicação mais pra frente. Acontece um monte de coisas que nem lembro a ordem. E aí acontece do quarteto serem sequestrados pelo braço direito. Que foi um grupo mal desenvolvido. Não sei dizer se eles trabalham pra Cruel por atrás dos bastidores. Thomas conversa com o líder do grupo e já é contado um plano de invadir a Cruel. Fácil e rápido assim, bem forçado. Aí nessa parte já começa a reta final e trama acelerar. Bem, vamos falar de Newt e Teresa. Enquanto lia o último livro estava aguardando o momento das mortes deles e como seria. Um ponto negativo foi assim que Newt descobre que não é imune e já começa a adoecer. Foi uma coisa bem rápida e forçada. Outra coisa ruim, que esperava entregar alguma revelação era o bilhete que Newt dará a Thomas. Achei bobo na hora, mas esperava a revelação. Quando foi revelado o conteúdo achei idiota. Simplesmente pedia para Thomas matar Newt. Que desnecessário, bastava Newt falar. No caminho para Thomas pega uma nave e encontra Newt todo acabado. Newt conta que tentou se matar na clareira e deu errado e por isso mancava. Fiquei indiferente a isso. Newt pede a Thomas para realizar o desejo do bilhete e é concedido. Como já sabia dessa morte de personagem, não consigo me importar. Teresa. Os leitores a odeiam, mas eu não vejo nada demais, bem exagerado esse ódio. E ela se redimir no fim. Se ela tivesse sido vilã até a morte aí tudo bem. Última vez que senti raiva de Thomas foi na hora que os agentes da Cruel revelam que para ter uma chance de curar o fulgor precisavam do cérebro dele. Isso foi uma boa reviravolta. Mas Thomas foi muito pacífico quando queriam forçar ele. E o idiota lerdo não fez nada de violento. A Cruel fez um monte de coisas ruins e esse personagem não se revolta. Cara, não tem como gostar desse personagem. Depois disso tem coisas interessantes. Como eles na fuga da Cruel voltam à clareira. E para finalizar lemos a líder da Cruel enviando uma mensagem. Revela que tinha dois planos. Plano 1, manter os experimentos e pegar o cérebro de Thomas. E plano 2, de isolar os imunes em um lugar. Ou seja, a Cruel venceu. Essa instituição é um ponto positivo na história sobre as manipulações dela e os questionamentos. Fala de dois infiltrados. Quem são eles? Brenda e Jorge. Ou seja, Cruel nunca foi traída, tudo estava planejado e manipulado, até mesmo Thomas não querer as memórias de volta. Por que eu acho que são Brenda e Jorge? Eles sempre guiaram Thomas e a galera, a Cruel não procurava um Minho, Thomas e Newt porque tinham os dois, Jorge tinha um cartão da Cruel que nunca foi cancelado e rastreado, Brenda conta para Thomas confiar na chanceler. Thomas questiona Caçarola por ter deixado eles, mas Caçarola fala que Thomas que deixou eles primeiro, Brenda e Jorge ajudando na fuga da Cruel. Na hora que eles estavam fugindo, a Cruel do plano B facilitou a fuga ao render os guardas, ou todos estavam fingindo. Bem, o final foi bom.
Ainda tenho que ler os 2 livros que passam no passado do primeiro e uma novela do mesmo universo da história. Isso é tudo.